Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Pitaco Certo. Aqui trazemos as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes dessa sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023, com placar exato e 2 ou 3 opções médias por jogo. E vamos para o nosso primeiro pitaco do dia pelo Campeonato Italiano Série A, 18ª rodada. Temos a equipe da Fiorentina contra a equipe da Torino. E nos últimos 5 jogos a equipe da Fiorentina tem 3 vitórias e 2 empates, ocupando a 5ª colocação. Já a equipe da Torino nos últimos 5 jogos vem oscilando bastante, tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ocupando a 10ª colocação do campeonato. E para esse jogo, pessoal, vamos para menos de 3 gols e meio ou casa, com possível placar exato de 1-0. Ainda pela Série A, 18ª rodada, temos a equipe do Napoli contra a equipe do Monza. E a equipe do Napoli, que nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas, é uma equipe que vem oscilando bastante, está ocupando a 7ª colocação do campeonato italiano, contra a equipe do Monza, 11ª colocada, que nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Pessoal, para esse jogo vamos para mais de 1 gol e meio ou ambas as equipes marcam, com possível placar exato de 2-1. Continuando pelo Campeonato Italiano, 18ª rodada da Série A, temos a equipe do Gênova contra a equipe da Inter de Milão. E a equipe do Gênova, pessoal, que nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. É uma equipe que não vem bem na competição, tem oscilado bastante, ocupa a 13ª colocação contra o líder, a Inter de Milão, que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe vem vindo muito bem na competição e para esse jogo, pessoal, vamos para mais de 2 gols e meio ou fora e um possível placar exato de 3-1. Continuando pela Série A, 18ª rodada, temos a equipe da Lazio contra a equipe da Frosinone. A Lazio, pessoal, vem nos últimos 5 jogos com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe que vem oscilando bastante e ocupa a 9ª colocação do campeonato. Já a equipe da Frosinone, nos últimos 5 jogos, tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. E para esse jogo, pessoal, vamos para mais de 1 gol e meio ou casa, com possível placar exato de 2-1. Então vamos para o nosso 5º pitaco do dia. Pela Liga de Portugal, 15ª rodada, temos a equipe do Benfica contra a equipe do Famalicão. A equipe do Benfica, pessoal, que nos últimos 5 jogos vem com 3 vitórias e 2 empates e ocupa a 2ª colocação do campeonato. Já a equipe do Famalicão nos últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, ocupando a 7ª colocação do campeonato. E para esse jogo, pessoal, vamos para menos de 3 gols e meio ou casa para vencer, com possível placar exato de 2-0. Ainda pela Liga de Portugal, 15ª rodada, temos o confronto do 3º e do 18º colocado do campeonato. A equipe do Porto, pessoal, que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Chaves tem, nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória e 4 derrotas. E para esse jogo, pessoal, vamos para mais de 2 gols e meio ou casa para vencer, com um possível placar exato de 3-1. Então vamos para o nosso 7º pitaco do dia, agora pela Supercopa da Turquia, a grande final, o jogo entre Galatasaray contra Fenerbahçe. Pessoal, nos últimos 5 jogos, a equipe do Galatasaray tem apenas 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, é uma equipe que vem oscilando. Já a equipe do Fenerbahçe vem bem melhor nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. E para esse jogo, pessoal, vamos para mais de 1 gol e meio ou ambas as equipes marcam, com possível placar exato de 1-1. Agora pela Inglaterra Championship, 25ª rodada, temos a equipe do Watford contra a equipe do Stoke City. A equipe do Watford, que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ocupando a 8ª colocação do campeonato. Já a equipe do Stoke City, nos últimos 5 jogos, tem 3 empates e 2 derrotas, ocupando a 19ª colocação do campeonato. E para esse jogo, pessoal,
vamos para mais de 1,5 gols ou casa para vencer. Um possível placar exato de 2-1. Ainda pela Inglaterra Championship, 25ª rodada, temos a equipe do West Brom contra a equipe do Leeds. A equipe do West Brom, que nos últimos 5 jogos vem oscilando bastante, tem 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória, ocupando a 5ª colocação do campeonato, contra a equipe do Leeds, que nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e apenas um empate. E para esse jogo, pessoal, mais equilibrado, vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, com possível placar exato de 1-1. E vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia, ainda pela Inglaterra Championship. Temos a equipe do Coventry contra a equipe do Swansea. A equipe do Coventry, que nos últimos 5 jogos é uma equipe mais equilibrada, tem 3 vitórias e 2 empates, ocupando a 13ª colocação do campeonato. Já a equipe do Swansea, que não vem muito bem, está ocupando a 17ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E para esse jogo, pessoal, vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou casa com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 2-0. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!